Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, espaços para você aprender sobre o bom viver, sobre o autoconhecimento, sobre práticas de autocura, sobre caminhos que nos levam para Deus, que nos ajudam a entrar em harmonia com as diferentes dimensões que nós temos. Sair dessa fixação exacerbada que temos no mental, de saber, 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 conhecer, acumular. Porque nós estamos sempre preocupadas, né? Ou preocupados em acumular dinheiro ou conhecimento. Quando muitas vezes é um abraço que pode salvar a nossa vida. É um carinho, é um afeto, é um olhar compreensivo. Eu vou dar continuidade hoje no quinto vídeo da série do equilíbrio emocional através dos florais. Eu estou falando sobre Eduardo Bach. Assista o primeiro vídeo dessa série, Em Busca do Equilíbrio Emocional. E você vai ver como um homem da ciência, dessa ciência da academia, né? Eu sou professora, ele vai além e ele descobre um novo caminho que vai ajudar a gente a curar nossas emoções, a curar nossa personalidade, nosso caráter. Porque para Eduardo Bach, a doença se instala primeiro na maneira equivocada da gente enfrentar a vida, da gente resolver os nossos problemas. A nossa dificuldade de assumir que estamos errados, ou seja, a falta de humildade, a nossa dificuldade de ser firmes e dizer não, quando muitas vezes o não é uma prova de amor a nós e ao outro, porque quando a gente diz sim, quando deve dizer não, a gente acaba incentivando o erro, a gente acaba reforçando, às vezes, um hábito nosso ou da outra pessoa, e isso pode destruir a sua vida e a vida do outro. Olha como Eduardo Bach foi um homem corajoso na sua época. Ele fez uma palestra para seus pares, né, da academia, seus pares da medicina, em 1931. E nesse ano, olha uma parte do trecho da fala dele. Ele diz assim: Paracelso e Hahnemann nos ensinaram a não dar muita atenção aos detalhes da doença, e sim a tratar a personalidade, o ser interior, percebendo que se as naturezas mental e espiritual estão em harmonia, a doença desaparece. Esse grande fundamento é o ensinamento que precisa permanecer. Então ele está falando que se você quer se curar, não importa se a sua doença é física, psicológica, psiquiátrica, espiritual, de que ordem for, se você não encontrar harmonia entre as suas várias dimensões, entre o que você pensa, o que você sente e como você age e reage à vida, não vai adiantar, porque você vai estar em constante desequilíbrio e você vai adoecer. Então, o princípio básico dos florais, de qualquer sistema de florais, mas eu estou falando aqui nessa série sobre o de Eduardo Bach, que eu uso há mais de 20 anos, há quase 30 anos. Eu já tive vamos dizer, vários espaços de sucesso, várias conquistas de reequilibrar, de revisar o que eu penso, como eu entendo a vida e mudar a minha maneira de estar vivendo. Porque o único caminho de verdadeira cura, da cura profunda, é quando a gente reformula a nossa vida. Quando a gente reconhece hábitos equivocados no pensar, no entender a vida e, portanto, no estar na vida, e a gente transforma isso. A gente muda a maneira como a gente vive. Então, não há cura sem transformar hábitos que a gente tem na vida. Às vezes são hábitos alimentares, hábitos de sentimentos, de pensamentos. Às vezes precisamos mudar, inclusive, as nossas companhias. Nós, às vezes, estamos num grupo, nós pertencemos a grupos que têm hábitos muito destrutivos e que a gente acaba cedendo e ficando ali. A gente já sente aquela vontade de mudar, mas a gente fica ali, querendo a atenção, com medo de perder a atenção, o carinho, com medo de ficar solitário ou solitária. A transformação implica muitas vezes a gente passar por um período de solidão, onde vai faltar aquela conversa que a gente gostava de ter, né? Aquela pessoa que, entre aspas, escutava, e até escutava naquela época, porque a gente tinha uma conversa
na mesma frequência, só que a frequência mudou. A gente passou a compreender coisas na vida que muitas vezes as pessoas que fazem parte dos nossos grupos não compreendem. E aí você precisa mudar de grupo. Você precisa buscar pessoas que agora falem a linguagem que você está falando. Senão você vai gerar incômodo nos grupos, porque você vai querer trazer ou mesmo impor o seu saber e as suas ideias a pessoas que não estão prontas para isso. Porque elas não foram buscar, elas não querem. E você está querendo você está querendo na marra, né? Você está querendo obrigar elas a evoluírem, né? A entenderem coisas que você agora está entendendo. Então, não é você que está errado, não é essas pessoas. Tem aquela frase, né, ditado, os incomodados que se retirem. Quem está incomodado? São as pessoas ou é você? Então, não é simples muitas vezes a gente mudar porque a gente tem muitos apegos. Apego à família, apego aos amigos, apego ao companheiro ou à companheira. A gente tem medo de ficar só, então a gente fica ali se diminuindo, querendo se encaixar ali naquele mundo que não cabe mais a gente, ou pior, querendo obrigar as pessoas que nos acompanhavam a fazer o percurso que nós estamos fazendo. Então, o percurso é individual, nossas escolhas são individuais, mesmo escolhas que são boas para o coletivo. Se você ama de verdade, muitas vezes você vai precisar se afastar para ficar bem, para ficar feliz, para ter mais alegria de viver. E tendo mais alegria e sendo mais feliz, você vai dar o exemplo a essas pessoas de como ser feliz. E aí você vai realmente estar contribuindo com o bem-estar delas, porque só quando a gente está bem, a gente pode ajudar o outro a ficar bem. Só quando a gente faz boas escolhas para a gente pode oferecer um exemplo positivo, seja os filhos, seja irmãos, seja pais. Então, a coragem é muito importante. Para evoluir, a gente precisa ter a coragem de, muitas vezes, se desacompanhar, né? Então, vamos lá. Vou falar só mais uma frasezinha para a gente ir para uma flor importante que eu quero falar para vocês hoje. Uma das flores também que ajuda a gente a transformar hábitos e compreensões de vida para a gente viver melhor. Bach diz também assim: a doença é o resultado do mau pensamento e da má ação. E cessa quando a ação e o pensamento são corrigidos. Quando a lição da dor e do sofrimento é aprendida. Não há mais propósito para a presença da doença e ela automaticamente desaparece. Aí ele cita a pessoa que trouxe esse conhecimento. Veja, se você está doente, para Eduardo Bach, isso quer dizer que você está equivocado ou equivocada em alguma compreensão que você tem sobre a vida e que leva você a viver, a fazer e a sentir determinadas coisas. Porque é a partir da nossa percepção sobre a vida que a gente escolhe o que faz com a nossa vida. Escolhe a cada dia como usa o nosso tempo. Então, você vai precisar transformar esse seu olhar. E aí, as flores dele, né, que tem essas qualidades de se colocar na vida com determinada vibração, vai ajudar você. Aí, eu vou para uma flor chamada Chicory, C-H-I-C-O-R-Y. Se você quiser aprofundar, você vai pesquisar aí no Google. É a flor da agitação, né? Porque nós vivemos num mundo muito agitado. Eu digo sempre que é muita informação para a gente processar. Que a gente precisa de tempo, né? Para poder olhar para cada coisa, respirar, compreender e então agir de uma maneira acertada, equilibrada. Chicory, a flor da agitação. Quando doentes, tais pessoas preocupam-se com os outros, filhos, amigos, né? Pessoas que estão sempre querendo cuidar de todo mundo. Ficam ansiosos para saber se estão muito quentes ou muito frias. Esquecem de si mesmas. Esforçam-se ansiosamente para agradar todo mundo. Fazem muitas perguntas a respeito de seus desejos e necessidades. Esse estado não traz paz e esgota o paciente. Algumas vezes sentem-se desanimadas consigo mesmas. Acham que não fazem nada para merecer uma doença. Sentem-se negligenciadas porque ninguém está se preocupando com elas.
frequentemente quando doentes apresentam boa cor e por isso as pessoas não se compadecem delas. Então, eu já vivi isso, acho que vocês também, né? Às vezes a gente sente que a gente está cuidando dos outros e se preocupa realmente, a gente tem essa necessidade de cuidar das pessoas, mas as pessoas não estão ocupadas ou preocupadas em cuidar da gente. E claro que a gente se sente triste. Por quê? Porque muitas vezes a gente desenvolveu essa compreensão sobre a vida, uma compreensão de que a gente veio para a vida para agradar os outros, que a gente não pode ser quem a gente é. Ontem, no nosso encontro no domingo à noite, que a gente se encontra sempre aos domingos às 20 horas, e você pode se sentir convidado ou convidado, nós falamos sobre isso, né? Sobre essa necessidade, né, Marisa? De que Marisa aprendeu e achei interessante que precisa olhar para a vida e agradecer. Agora, agradecer a vida não implica em se moldar as pessoas, ao que as pessoas querem para a sua vida. É preciso ter coragem para aceitar que, sendo você, muitas vezes as pessoas não vão estar ao seu lado. As pessoas, essa agitação, que essa loucura, que vai ajudar você a transpor, a enfrentar, ela vai ajudar você a ficar em você, a centrar, encontrar seu centro para cuidar do essencial em você. E cuidando de você, cuidar das pessoas, não querendo agradar elas, que é uma diferença muito grande. A gente querer agradar por medo de perder. E a gente fazer o que é bom, justo e honesto para a gente e para o outro. Então, se você quer se acalmar, xícara é uma boa flor. Eu vou falar agora de outra flor, que é cerato. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso, né? Ser a quem a gente é, por falta de autoconfiança, né? Por se sentir frágil, inseguro na nossa própria companhia. E essa flor fala justamente da falta de confiança em si próprio. Cerato, C-E-R-A-T-O. Para pessoas que são facilmente influenciadas, para as que não confiam em si mesmas, dependem muito do conselho dos outros, dão ouvidos a um e a outro. Sua própria ausência de autoestima as faz admirar e confiar muito naqueles que sustentam seus pontos de vista. Então, muitas vezes a pessoa sai do seu ponto de vista facilmente para aceitar e seguir o que o outro quer. Se você tem medo de ser você, é natural que você precise dessa flor. Porque você não está sendo você porque você quer agradar, você não quer contrariar, você tem medo do que pode acontecer se você for você. E o que pode acontecer? As pessoas brigarem com você e se afastarem. Na doença, confiam que uma determinada coisa irá curá-las, até que ouvem falar de uma outra e vão tentando uma coisa depois da outra. Farão quase tudo, seja bom ou seja mal, se o argumento for suficientemente forte. Não confiam em seus próprios julgamentos. Ao invés de seus próprios desejos e vontades, geralmente pesquisam as vontades e pensamentos dos outros, os quais são muito importantes para elas. Terão sempre alguma desculpa para tudo o que fazem. Estão sempre justificando, as pessoas estão sempre se justificando. Se você se justifica muito, se você se identificou, né? Que você está muito preocupado em atender às vontades, né? Veja que é uma boa dupla. Cerato, essas duas flores podem ajudar muito. Chícore, né? Sair dessa necessidade de agradar, e cerato para você adquirir a confiança em si mesmo. Para você olhar e confiar nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias percepções. Então, é uma dobradinha boa essas duas flores. Então, aos poucos, aqui, eu vou mostrando a grandiosa obra. À medida que eu vou conversando com tranquilidade, eu vou mostrando a maravilhosa obra de Edward Bach. O presente grandioso que esse homem conseguiu deixar para a gente. Trouxe e deixou. E que nós temos aí a oportunidade de usar para nos beneficiar, para encontrar o equilíbrio emocional que a gente tanto precisa. Olha, meus bichinhos agora, quando chegam qualquer barulho, eles começam a uivar. Isso não é sofrimento, viu? Isso é uma espécie de birra, para chamar a atenção. Porque os bichinhos, assim como a gente, gostam de chamar a atenção, né? Mas aí eu vou lá daqui a pouco e acalmo. Então, gente, se vocês não assistiram os primeiros vídeos dessa série,
Assista, vale a pena você conhecer esse homem maravilhoso que é Eduardo Bá, esse inglês que trouxe luz para a nossa psique, para nosso caráter. Ele trouxe um caminho de cura para nossa dimensão emocional. Vale a pena você assistir, vale a pena você conhecer essas flores e tomá-las, experimentar tomá-las para perceber como tudo pode se modificar. Ok? Amanhã a gente continua conhecendo mais sobre Eduardo Bá. Se você ainda não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever e acionar aí o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos que são diários. Fique com Deus, faça seu comentário se você achar que é legal, deixe seu like. Estamos aqui a cada dia aprendendo mais sobre de como a gente tem uma vida boa, ok? Então fique com Deus, até mais tarde ou até amanhã.